Bom dia a todos, como vão? E aí, meio de semana, quarta-feira, né? Bom de live é que a gente faz em qualquer lugar, qualquer dia, qualquer hora. Hoje vou receber aqui Érica Pedreira, e a gente vai tratar sobre. Aí a gente vai continuar a live de sexta, né? Que sexta a gente falou demais, não deu tempo de falar muito. E aí hoje a gente vai falar tudo. Hoje a gente vai continuar a live de sexta e vamos falar aí sobre a importância aí do planejamento sucessório. Na sexta a gente focou sobre o planejamento empresarial, sucessório empresarial. Hoje a gente vai focar no planejamento sucessório familiar. E aí a gente vai falar sobre a importância do planejamento, de planejar para manter a estrutura familiar. A Érica sempre traz para a gente a visão aí da empresa, no análise, né? Eu trabalho com a parte de direito, eu atrás a parte da psicanálise. Aí ela tá chegando, tá entrando. Entrando, Entrando. Como vai? tudo tranquilo por aqui, por aí. Tudo Muita bem. chuva. Hoje até que nem tanto, mas Ó, ontem parecia que ia desabar o mundo. não, eu ah, tô com saudade das chuvas aqui. tá chovendo aí também? Aqui não, aqui já de manhã já passa, já vai embora. Ah, aqui Mas tá essa é a tranquilo. previsão do tempo, Se né? não for como as previsões antigas, acho que elas têm dado mais de forma mais exata, né? Hoje é. Antes dizia vai chover, não, vai chover um dia, né? Pelo menos dessa vez, na segunda, eles já estavam avisando: ó, amanhã vai ter É. temporal, amanhã vai ter deslizamento, amanhã vai ter. E aí meio que deu certo, né? Aqui também a gente estava com um evento previsto, aí não tinha previsão de chuva, aí assim que a gente viu na previsão, aí a gente teve que mudar de lugar, sair de um lugar aberto para um lugar fechado, aí deu certo a previsão, porque choveu mesmo. Que bom. O pessoal já está entrando. O Di, Fábio, Sejam Kelly, bem-vindos. a todos, tá? E aí, hoje, como estava falando pro pessoal aqui antes, na introdução, sexta-feira a gente falou demais, né? E aí ficou saudades, Fábio. A gente precisa marcar um café, viu? Mas a Aí café me ficou. chama também para tomar café. Não, a senhora nem chama mais, porque você tá. Mas quando vier aqui pro Salvador, a gente marca o café, Vamos sim. certo? E aí na sexta a gente falou demais sobre planejamento sucessório empresarial, sobre a importância da empresa, É um e assunto ficou, maravilhoso, né? e ficou faltando a parte do planejamento familiar. E aí o planejamento sucessório por foco familiar, que as pessoas falam, eles são muito, e que até coloquei no card, importância aí para a estabilidade da família. Porque quando a gente começa a falar sobre planejamento sucessório, sobre o enfoque familiar, sobre o lado da família, sobre a questão da família, as pessoas falam, mas isso é só para dividir os meus bens em vida. Isso é só para. Já estão de olho nos meus bens, já querem me matar, né? Antes era querem que eu morra, agora É querem me mais ou matar. menos isso. Já querem me matar e já querem dividir os bens. E não é bem isso, é porque, assim, quem trabalha pelo lado do direito, quem trabalha do lado da psicanálise, a gente vê a quantidade de famílias que são destruídas por conta. Não é Não pode, né? isso, e não é patrimônio grande. Patrimônio grande também, mas deve ter patrimônio pequeno. Eu trabalhei uma vez no inventário que tinha uma casa de 2 quartos, sala, cozinha no interior, que não é lá essas coisas, tanto de valor. E eram 12 irmãos, e eles estavam discutindo, brigando pela casa. Se juntasse tudo, não dava na época R$ 600 para cada filho se vendesse a casa. E a Mas família se se brincar, destruía. cada um queria um pedaço do quarto. Não, esse quarto eu dormia aqui quando eu era pequena, vai ser meu. Tipo isso. Eu fiquei aqui com minha mãe, não, porque tem que ficar em todos. Ele tinha parte, não, eu quero porque eu quero meu dinheiro meu. E a família se dividiu em 3 blocos. Eles não se falavam, os filhos não se falavam depois da morte dos pais. Os filhos passaram a se odiar mesmo por conta de um Isso, patrimônio. isso acontece muito, viu, Nádia? Acontece muito. E quando a gente trata, né, que a gente falou muito da constelação, ela veio muito para isso, para resolver um pouco desses problemas, porque a maioria é de cunho emocional.
Ele é muito Sim, mais emotivo do que financeiro. Por isso a importância de prever, de fazer essas previsões para que quando haja uma ruptura familiar, uma morte na família ou alguém tenha realmente que parar, né, de trabalhar, como no caso das empresas, aquilo ali já tem um caminho a ser seguido. E aí você abre mão de todas essas brigas e essas guerras entre os herdeiros, porque muitas vezes vira guerras, inclusive vira. mortes, né? Sim. E tudo isso pode ser evitado. E a palavra que eu te falei, que eu falei que eu achei interessante, depois eu estudei e eu tinha esquecido na semana passada, é hold. Essa Ah, tal. hold. Ah. Engraçado é que depois da live da semana passada, umas 3 pessoas. Professor, você não vai falar sobre hold? Vou falar sobre hold. Então, era a palavra que eu estava tentando. Eu falei, gente, qual é o nome da palavra? As holds patrimoniais. As holds E patrimoniais são empresas que, ao lado das doações, ao lado dos testamentos, ao lado das offshores, eles são instrumentos de um planejamento sucessório. E por falar, algumas pessoas chegam para eu quero vir fazer com a senhora uma hold. Eu falei, sim, mas você quer fazer uma hold para quê? Ah, para deixar os bens para os meus herdeiros. E aí você tem que fazer uma anamnese com a pessoa, porque às vezes a hold não é, às vezes a hold sim é a melhor forma, às vezes a hold não é a melhor forma, às vezes não é só um instrumento, você precisa fazer um conjunto de instrumentos. Às vezes você precisa entrar com uma intervenção multidisciplinar, como psicanálise, constelação familiar, com outros instrumentos. Por quê? Porque quando você começa a tocar no assunto, isso é que eu digo sempre para o meu cliente, para a pessoa, para o dono, para o chefe da família, o dono do patrimônio, que não adianta você querer deixar bem para um, para outro e para outro. É melhor você chamar todo mundo, sentar e discutir como é a melhor forma de fazer isso. Porque depois que você se for, a briga vai ficar aqui, você querendo ou não. Então, use o seu poder de autoridade e tente resolver os conflitos agora. Porque com aquilo que a gente estava conversando na semana passada, depois que morre é que você começa a desenterrar. Quando eu tinha 7 anos, eu ganhei a boneca e você não ganhou o carrinho. Você ganhou a boneca e eu não ganhei o carrinho. Você teve uma bicicleta e eu não tive. Você fazia aula de natação e eu não, né? que o que acontece muito, às vezes, assim, os pais têm uma vida um pouco, vamos dizer assim, com um poder aquisitivo um pouco menor nos primeiros filhos, né? E aí chegam os filhos mais novos. Os pais já estão com poder aquisitivo maior, aqueles filhos já estão com uma certa independência também, e os filhos menores, eles acabam tendo muito mais coisas do que os filhos mais velhos. E Sim. quando há essa morte, quando vai haver a sucessão, há uma cobrança muito grande desses filhos mais velhos em relação aos mais novos. E, na verdade, é um histórico familiar, não foi porque os pais quiseram. Na verdade, houve uma evolução da família, né? Também eu disse, hoje olhando para o passado, porque também a nossa vivência também a gente acaba usando. O primeiro, ele sempre tem mais desafios, porque enfrenta o desconhecido, como vai ser, né? Exatamente. O segundo filho, Eu, o terceiro, que o 10º já se cria só, né? Já não precisa. O aham, primeiro é todo ali, o bibelozinho em cima da. Ou então, às vezes, aquele que tá mais doente. Às vezes, quando você tem um filho que tem alguma doença, que passou por algum procedimento na primeira infância, e os outros falam, ah, mas ele teve mais atenção do que eu. isso dá muito problema, viu, Nádia? Isso também dá Eu muito problema. trato, eu trato alguns casos assim de pessoas assim que existe um filho com síndrome de Down na família, então aquele filho ele precisa de mais cuidados e o Sim, outro filho acaba não tendo tanta atenção dos pais, mas por falta de tempo, não é por falta de carinho e de amor. E ele começa a desenvolver problemas psicológicos bem sérios por causa sim, dessa falta. Porque assim, vamos dizer assim que na lógica ele entende, mas o subconsciente dele sente aquela falta. Então a gente sim. acaba tendo que tratar realmente. Né? E isso, às vezes, o pai quer compensar, deixando mais patrimônio para o filho que é deficiente, o filho que tem Uhum. problema, para compensar talvez um trabalho que ele não vai ter, uma vida financeira estável que ele não vai ter, só que ele E não a ajuda, explica né, que à vai ter que família. ter pro resto da Hum? vida também.
sim. a depender. Então, e aí, isso precisa ser conversado. Por isso que quando chega para fazer o planejamento, e aí o pessoal sempre pergunta, quais são os instrumentos do planejamento sucessório? Foi antes da gente entender os instrumentos do planejamento sucessório, a gente tem que entender, para que serve o planejamento sucessório, né? E por que aquela pessoa está buscando planejamento sucessório? Qual é o motivo? E aí, advogado tem que ser um pouco de psicanalista, né? Você tem que saber ouvir o teu Bastante, né? cliente, né? Você tem que saber ouvir o teu cliente, saber. A escuta é muito importante, para que você possa entender qual motivo que está levando ele a tomar aquela atitude, a deixar determinado bem para um, a deixar determinado bem para outro, a fazer uma doação, a fazer um seguro, que a gente até falou depois da live também, muita gente falou do seguro. Eu posso deixar seguro, né? Porque seguro ele não é indenizatório, o seguro ele não é Ele é patrimônio, indenizatório, né? ele é uma Aprendi com você na indenização. live, eu não sabia também. Eu achei que podia ser questionado. Isso, porque o seguro ele não pode ser questionado porque ele não é um patrimônio. Eu não tenho o seguro como patrimônio. Então, o seguro não integra o meu patrimônio. Ele é uma indenização que vai ser paga a Uhum. alguém. E aí eu posso escolher a Caso, quem vai caso ser paga aconteça o essa fato X, indenização. né? Sim, aí eu posso escolher um filho ou outro. Mas aí vem a questão da inimizade, do que a gente está falando, do conflito, que em vez de apaziguar o conflito, eu posso gerar mais conflito. Porque se eu deixo um apartamento e um seguro para um filho, aquilo que podia ser resolvido, porque o filho, não, o apartamento a gente vai dividir igual, beleza, tipo, né? Mas aí o outro já fala, mas você já ganhou o seguro. Então eu vou Uhum. encrencar aqui com o apartamento. E aí, em vez de ser uma Exato. solução, né? Ser um problema. E eu não sei Ou, se aparece com você, mas eu acredito que algumas pessoas fazem de propósito. sim, isso é falar agora. Tem algumas pessoas que falam, eu quero mesmo que todo mundo se Aham, mate depois que eu me exato. for. Ou não tô nem aí. É Não porque tem quero. pessoas que têm, né? Tipo assim, eu conquistei tudo, é tudo meu, eles que se virem aí depois. Vou deixar esse É, probleminha para eles. É mais ou menos isso, acontece. acontece Por isso também. que é interessante essa visão dos advogados hoje, que estão trabalhando junto com o direito sistêmico, que você consegue sanar esses problemas de uma forma muito mais suave, vamos dizer assim, porque começa a dar um entendimento melhor. Sim, E aí, você para começa. vocês que não entendem muito como a gente faz o, o diagnóstico sistêmico quando é individual, é mais ou menos isso aqui. Ó. Não sei se vocês conseguem ver. Dá para Vamos afastar um supor que pouquinho? isso aqui é o bem. Afaste mais um pouquinho. Vamos para cá. Acho que aqui vai ser melhor. Aqui, Aí ficou bom. pronto. Vamos supor que esse aqui é o chefe da família que veio a falecer. Aqui Hum, são os herdeiros e aqui o bem. Então, quando os herdeiros eles conseguem visualizar de cima a posição de cada um e onde está a família, eles acabam sanando de uma forma melhor. Parece uma brincadeira de criança, mas funciona maravilhosamente bem. Tanto para bens como para problemas financeiros, você pode fazer em qualquer setor da vida. Porque existem leis sistêmicas, né? Ela não veio do nada. Na verdade, isso aqui é científico, né? Então, há provas científicas de que funcionam, e aí depende muito, que aí você tem que procurar realmente alguém que estudou, alguém que fez os cursos necessários, porque tem gente que faz um curso um final de semana e acha que é constelador. E, na verdade há muito estudo envolvido, há toda teoria, toda prática que deve ser desenvolvida, e se não for com bons profissionais, como em qualquer área, vai dar mais problema. não, sim, até porque não tinha. Até você falou agora, eu lembrei do Dr. Bumbum, né? É a Tem de história do tudo na vida. bisturi, né? Hã? É a história do bisturi, né? Em mãos hábeis, é maravilhoso. Exato.
Acho que em qualquer área você tem que procurar bons profissionais que tenham Exato. estudado, que saibam do que é que estão fazendo, que não. E toda técnica ela é boa para, ela agrega valor, né? Ela vem para proporcionar mais, para proporcionar que as pessoas se sintam melhor. E essas Sim. questões do conflito familiar que acaba se refletindo no bem. Dificilmente vai ser o bem pelo bem, tá? A menos, tem sim questões em que eu faço, e aí são questões, às vezes não tanta maioria, mas tem gente que faz, quero fazer planejamento sucessório para fins tributários. Aí é uma outra coisa, aí a família normalmente já está mais bem resolvida. Eu quero Uhum. usar o planejamento sucessório para pagar menos tributo. Aí é ótimo. Aí você tem Já é várias outra formas. mentalidade, né? Hã? Aí já são pessoas com uma mentalidade bem diferente. Isso. E normalmente aí você já envolve uma soma de patrimônio que pode inviabilizar o próprio inventário, a própria sucessão. Porque uma das coisas que Uhum. as pessoas não pensam também é que quando você morre, você não deixa dívida, certo? Vamos lá. A pessoa, quando morre, ela não deixa dívida. Se a pessoa morreu e ficou com dívida, o patrimônio dela vai ser usado para o pagamento das dívidas. Uhum. Mas você começa o processo de inventário com uma dívida, porque eu tenho que pagar o tributo Uhum. logo que a Em pessoa relação ao antes processo. de entrar com o processo. E às vezes você pega um patrimônio, e aí vem, porque por isso que às vezes essa parte tributária ela vem muito com quem tem maiores quantidades de bens, já um valor mais agregado. Por Uhum. quê? Porque às vezes a família não tem aquele capital disponibilizado, porque o Estado não recebe bens, né? O Estado só recebe dinheiro. E às vezes eu não tenho aí o valor disponibilizado. Por exemplo, se eu vou fazendo uma continha rápida, se eu pego um patrimônio de 1 milhão, 1% seria 10 mil, né? Isso. 4%, 8% seriam 80 mil. Eu tenho que ter 80. Se meu Exatamente. pai morreu e deixou um patrimônio de 1 milhão, eu tenho que ter 80 mil reais para pagar tributo. Poucos têm. Em mãos, assim, o dinheiro. Não. E Em poucos têm dinheiro, o em dinheiro, cash. em dinheiro, né? Às vezes até Poucos o têm o patrimônio. dinheiro em cash para pagar. Exato, às vezes você precisa vender algum bem até para poder pagar o tributo. Uhum. E aí você começa com os problemas. Então, se eu já antecipo isso, já vou fazendo isso paulatinamente, já vou fazendo, pagando aos poucos, quando você morre, você já não deixa também este problema financeiro. Você falou em finanças, eu lembrei disso. Não deixa esse problema financeiro, porque também tem que pensar, meu pai morreu e me deixou a dívida do imóvel, eu tenho que pagar o tributo, eu tenho que pagar não sei o quê, eu tenho que pagar. A gente até falou semana passada que na sexta que já tem que ter a OSAF, que tem planos funerários, que já ajuda nesse problema financeiro, para também não deixar a minha família atolada em dívidas, né? E é bem interessante esse planejamento, que é o que a gente falou, né? A partir do momento que as pessoas param de ter medo da morte, já que ela é algo certo, né? A gente só não sabe quando. Então, Quando? quando começar a sanar esse medo, essas coisas elas vão ter um segmento melhor. Porque vai ser falado em família. Olha, se acontecer alguma coisa comigo, o caminho vai ser esse. Então a Sim, pessoa já chama ali um advogado de confiança, aí já consegue planejar melhor. Porque qualquer pessoa da família, qualquer ente ali, ele pode vir a falecer. sim, Inclusive, eu já vi processos sucessórios que a pessoa está ali para receber um bem e durante morre alguém. tem. E aí já vem Mais um outro complicador. problema para ser resolvido. Sim, Porque porque aí, aí às já vezes, envolve era mais uma pessoa pessoas. só, né? Por exemplo, você está fazendo a partilha ali, né, Nádia? E aí vamos supor que são 4 herdeiros. Só que um desses herdeiros tem, vamos supor, 5 filhos. E justamente esse herdeiro falece. Aí vem herdeiro menor, e aí começa. E aí começam os complicadores, né? Exato. É, Porque um é não muito planejou, complexo. provavelmente ninguém da família planeja, né? Ninguém planeja. Aí tem a questão também da ordem, lógica. As pessoas esperam que os mais velhos morram antes, que os mais novos. Mas Aham. a gente não manda nessa questão, né? A gente aceita o que vem.
né? Tentar Exato, atrasar o exatamente. máximo, mas a gente acabou de passar de uma pandemia, onde a gente passou por várias situações dessas, e por mais triste que seja, vai ter que ser enfrentada em algum momento da vida familiar. Então, E eu quanto mais. acredito, Hã? eu acredito que a pandemia ela também acabou abrindo a mente um pouco para isso, porque assim, foram muitas as mortes, mortes que ninguém esperava, dolorosas, e você resolver tudo isso em meio a uma pandemia, Sim, ainda havia esse quê? Como é que eu vou resolver isso dentro de uma pandemia? Eu sim. acredito que até alguns advogados não iam nem atender, porque estava naquela fica em casa, não pode ir, não tem como ir ao cliente. E foram vários casos assim para serem resolvidos. Apareceram assim vários para você ou foi mais Não, apareceram alguns, ouvido da porque pandemia? durante a pandemia eu não tratei muito, porque eu não faço muito inventário em si. Eu trabalho na parte de prevenção. Então, o inventário, em alguns casos eu trabalho com inventário, mas os cartões, teve um período que os cartórios estavam fechados, tá? E aí você teve realmente que esperar, teve suspensão de prazo, teve suspensão de pagamento de Aham, tributo. Mas você tem a parte do atendimento virtual, acabou ajudando muito, principalmente o atendimento às partes, porque você procurava advogado, você fazia atendimento pelo Teams, que na época ficou aberto, pelo Meet, que ficou aberto, o Zoom também ficou aberto, pelo próprio WhatsApp. E você acabou fazendo muito atendimento virtual. Eu fiz muito atendimento virtual, principalmente nos primeiros 6 meses da pandemia. Jesus aqui está falando que com a pandemia descobriram que tem humanidade. Eu não entendi muito bem, não. Jesus, você pode explicar melhor aí o que se quer dizer com humanidade? não, eu acho que ele quer dizer que o ser humano passou a olhar o ser humano com mais, talvez, né, seja isso, com mais empatia, digamos assim. Você acha? Acredito. Não, eu acredito que é o que ele quer dizer. Não, durante a pandemia, Nádia, o que eu vi muito foi isso. O ser humano passou a ter mais empatia um pelo outro. Sim, no Durante o curso da período da pandemia. É tanto que eu acho que nunca houve um período no país onde foi feito tanto doações, sim. onde se viu um tentando cuidar do outro. Eu Hum, acho que a gente bom. nunca viu. Agora, assim, terminou a pandemia, É isso que parece você que fala. tudo aquilo foi destruído. Porque É, as pessoas voltaram com uma ânsia, assim, e você vê que as pessoas não estão conseguindo nem se comunicar mais. É, assim, a sensação é que eram pessoas que estavam enjauladas. Sabe quando você pega um animal e você deixa ele muito tempo uhum, preso? E uhum. quando de repente ele sai com aquela raiva, aquela fúria. E foi mais ou menos isso que a gente viu. Tanto que a gente estava vendo mortes em escolas, né? Coisa que a gente Sim, não via aqui no Brasil nessa frequência. Salvador, a gente teve vários casos aí de crianças levando armas para a escola, arma branca, né? Não só. não Tivemos só. algumas mortes, ataques de histeria tivemos nas escolas, tivemos crises de ansiedade coletiva. Então foram vários casos. É. É aquela ideia, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Parece que Uhum. estamos mais assim, nós estamos no meio da crise, então eu vou tentar salvar o meu. Passou a pandemia, agora cada um por si e aí Deus por todos. Né? Mais ou menos isso que eu vejo hoje. Então, na Mas pandemia, tá sim. voltando a ser assim, né? E as pessoas estão nessa ânsia de passar por cima dos outros. Eu tô vendo Sim, muito isso também. sim. E aproveitando isso, vou deixar o gatilho aí para o nosso com o assunto que eu queria falar com você. Para a questão de passar por cima do outro, tá? O olhar para o outro, as pessoas olharem para o outro, passar por cima do outro, ou não. No foco da herança, a gente também tem o outro lado, aquele que fica sentado esperando o pai Tudo morrer para receber a resolvido. herança, né? Ah, tem bastante. Tem. Não vou fazer Ainda nada, não tem. preciso trabalhar, porque quando meu pai morrer, ele vai vender isso, vai vender aquilo outro. Uma vez eu recebi um rapaz jovem, devia ter seus 25, 26 anos, e ele não fazia faculdade, começou os dois cursos, trancou,
Uhum. Não estava sem fazer faculdade, desempregado, morando na casa dos pais. E o pai dele olhou para ele e falou que ia começar a vender tudo. Que ia vender e torrar o dinheiro, que ele ia se aposentar e ia fazer uma viagem de volta ao mundo com a mãe. Maravilha. E que só ia manter uma casinha alugada de 2 quartos, porque até a casa própria onde eles moravam ele ia vender. E aí o rapaz me procurou para interditar o pai, porque o pai estava maluco. Aí eu Quer dar a perguntei, volta ao mundo, gente, é um sonho dele e que realiza, né? por que você acha que seu pai está maluco? Ele falou, porque como é que ele pode destruir a minha herança? Eu falei, mas só é tua herança depois que ele morrer. Até lá não é tua herança, né? Então tem esse outro lado também. A gente está falando do lado do genitor, de pensar em proteger a família. Uhum. Também tem o lado outro, o lado do Mas, descendente, do filho. mas aí a gente vê muito isso aqui, Nádia, que é a forma como esse herdeiro, digamos assim, ele foi criado também. Hum, E talvez dentro da família tenham criado ele dessa forma, para que ele criasse essa expectativa de que ele seria o herdeiro e que ele não precisaria fazer nada. Ou da própria índole dele, né, que aí é um caso a caso a ser estudado, ou da própria índole dele, que ele foi ficando ali parado, parado, e fez, não, vou esperar cair do céu. Eu lembro, Nádia, você falando sobre isso, eu lembro uma vez que eu ouvi isso de uma amiga, e assim, ficou um pouco guardado na minha cabeça, né? hum, E aí ela chegou para mim e disse assim, ah, não, Érica, você não precisa trabalhar tanto porque você tem as coisas que você vai herdar do seu pai, você tem fazenda, você tem isso, você tem aquilo, você não precisa nem comprar um apartamento para você, porque você já vai ter o deles. Eu falei, gente, se jura que você está pensando isso? Porque assim, o que que você deseja? Que seus pais vivam o durante muito máximo. tempo, o máximo que puder, prolongar a vida aí, e você ter o prazer de ter o seu. Porque da Sim. mesma forma que eles conseguiram, a gente consegue. Uhum. Então, é um diferencial. E assim, eu acho uma mentalidade, um jeito de pensar tão pequeno, sabe, Nádia? E acredito que muita gente pensa dessa forma. Tem aí, ó. Elaine está falando que tem coisas que nem Freud explica. Verdade, verdade, Elaine. Nem Freud explica. A gente tem conversado algumas coisas, eu tenho conversado algumas coisas com ela de personalidade, né? Sobre personalidade de algumas pessoas que realmente tem coisas que nem Freud. A gente tem que estudar muito a pessoa para poder saber a forma que ela pensa e o porquê de pensar daquela forma. Mas realmente esse pensamento não é único desse seu cliente. Várias pessoas pensam dessa forma e, e é isso que eu falo, é uma forma muito pequena de pensar. Parece que o outro não tem capacidade ou ele não se acha capaz de conseguir galgar, né, o dinheiro Mas não vai ter força necessário mesmo. para Acha que sobreviver. vai vir fácil e que não precisa gerar esse esforço. Não precisa E aí, ter o trabalho. e aí, normalmente, pessoas que pensam dessa forma podem pegar a melhor empresa do pai funcionando, vai destruir. Vai. Pode pegar o maior Patrimônio mais caro. patrimônio, vai destruir. Aí você dá 2, 3 anos, a pessoa tá pobre de novo, não tem o que fazer mais, porque não sabe trabalhar. Aí vai fazer o quê? Vai arrumar uma viúva que tá perto de morrer e casar com ela, né? Para ganhar, para herdar, né? Vai viver de Pra herança. herdar. É. Né? Porque a gente tem vários casos aqui no Brasil que chamam de. Eu esqueci o termo que usam, que os policiais usam, mas que eles caçam pessoas idosas que têm um patrimônio grande e que vivem sozinhas. Só Sério? para ir se aproximando ao ponto de um dia ela deixar a herança, ou casar, ou deixar em testamento. Miguel fala, quando João fala de Pedro, José sabe. José sabe muito mais de João do que de Pedro. Por Pronto, ouvir, eu citei isso ontem no meu Instagram. E isso é pura realidade. Ele falou, acho que provavelmente, do que eu falei da minha amiga. Então, quando João fala de Pedro, sim, eu sei muito mais sobre João do que sobre do que de Pedro. Pedro, É. E sim. é exatamente Fala muito isso. mais sobre si do que sobre o outro que ele Exato, tá falando. Sim. exatamente.
Você falou agora, eu não lembro agora qual empresa é essa, o pessoal que estiver assistindo aí lembrar, mas tem uma rede de empresas, que eu não vou, que é isso que eu estou tentando lembrar, que a dona da empresa morreu. É uma rede grande, eu não tô esqueci o nome agora. A dona da empresa morreu e vivia em convivência com uma outra pessoa. No Uhum. testamento, ela deixou todos os bens dela para a secretária, que era assistente, que não era a pessoa namorada, porque não chegava a Aham. ser convivência, era Eu mais. acho que eu vi esse caso, Você viu? mas E não ela lembro ia qual empresa. a familiar, a briga judicial para anular o testamento, pelo menos parte do testamento, porque como ele deixou 100% para a secretária, e a Pia deixou 100% porque não tinha descendentes. Se ela não tem descendentes, ela Aham. pode deixar o patrimônio. Se ela tem descendentes, que são os herdeiros legais, ela só pode dispor 50% do patrimônio. Então, e aí a questão da namorada tinha um filho que não foi com uma outra pessoa, Aham. está alegando que seria uma adoção pós-morte por afetividade. Então, reconhecimento de uma adoção pós-morte por afetividade, porque a pessoa que faleceu gostava muito. Aham. Não vi o processo, eu estou falando de ouvir dizer de uma reportagem que eu li. E aí, parece que no processo tem comprovantes de que essa pessoa pagava o colégio, pagava algumas outras coisas do Uhum. menor. E aí tá a briga judicial. Então, e aí para ver que às vezes a gente pensa que está resolvendo, mas a gente não analisa toda a conjectura que tem à nossa volta. A gente não analisa tudo e não sabe exatamente o que os outros pensam, porque às vezes o outro está pensando e falando algo que parece ser do outro, mas que na verdade representa o que ele pensa. Aham. Né? E as E pessoas às vezes só acontece. mostram a verdadeira carinha quando você começa a tratar do assunto, Uhum. né? Verdade. E aí eu vou citar uma outra coisa, Nádia. Assim, para mim foram dois casos inusitados, né? Que essas pessoas, elas têm família, vamos dizer assim, elas não são casadas, não têm filhos, Uhum. porém têm animais. Então, dois casos. Que elas deixaram o testamento, e o testamento está pronto, está feito. E esses dois Cachorro. casos, a herança, caso elas venham a falecer, vai ficar para o cachorro. E aí deixaram uma tutora, um tutor, o outro é uma tutora que vai ficar com a herança delas, Hum. e mais com a condição que vai cuidar do animal. Isso pode ser feito assim, aqui no Brasil? Pode, não assim, pode ser feito, mas não aqui. No Brasil, diferente de outros países, montei esse tripé aqui, que eu estou no escritório, mas toda hora eu bato o pé no tripé. Diferente de outros países, Inglaterra, a gente vê até em alguns filmes que a doação do cachorro e deixa alguém tomando conta do cachorro. No Brasil, eu não admito, porque o Brasil, o cachorro ainda não é pessoa, tá? Os animais, de Uhum. uma certa forma, apesar de ter uma corrente aí que estuda, que entende que os animais poderiam ter personalidade, que eles poderiam adquirir patrimônio e tal, deixando a tutora, no Uhum. mesmo regime dos países que hoje admitem, tá? Há uma corrente que vem crescendo devagar, mas é crescente essa corrente. Fato é que hoje ainda não existe, tá? Hoje o nosso ordenamento não Uhum. reconhece pets, os animais de estimação, porque também essa corrente faz diferença entre o que são pets e eles têm um termo próprio para os pets com afinidade, que com interação humana, que seriam Uhum. cachorros, gatos, e aí excluindo peixes ornamentais, tá? Então, Uhum. tem essa diferença. Mas fato é que o Brasil ainda não aceita nenhum deles. Os pets são ainda objetos. Então, os E, cachorros um, e, são um, objetos. e, um e um desses casos, inclusive, hoje o pet é responsável pela, vamos dizer assim, pelo dinheiro da família. Porque ele faz dinheiro através do Instagram, claro que o dono que faz, mas quem é a Sim, cara do pet. do é o pet. Não, aí o pet pode, porque o pet aí como uma coisa seria pegar um livro e vender, promover o livro. Isso não teria problema nenhum. Inclusive tem menos discussão do que se eu colocar uma criança.
Aí a gente, se quiser, a gente pode até fazer uma outra live sobre trabalho infantil, youtubers, mirins São e muitos, né? impacto sobre a família. Porque também aí tem o caso do Macaulay Culkin, né? E outros Aí que... eles foram explorados, né, na época. O Isso, próprio então Michael Jackson, né, falava sobre também... isso. Aí ó, a gente vai ir outro tema. Mas então o que é que eu posso fazer? Eu não posso deixar minha herança para o cachorro, o pet, Uhum. tá? Mas existe um instituto chamado encargo, que eu posso condicionar o meu ato de liberalidade a uma outra obrigação que, em tese, seria de menor valor, Aham. valor monetário. Então, eu posso deixar, por exemplo, eu quero deixar o cachorro para você, Érica, para o cachorro e digo que eu vou dar a Érica, meu bem, meu patrimônio, deixar em herança a Érica, com o encargo de Érica cuidar do cachorro dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma, Aham. alimentando com essa ração, desse jeito, nesta casa. E aí, Érica, você é o Muito dono. tempo. Não, cachorro. Até porque você tem que prever, supondo que eu poderia deixar para o cachorro, como é que vai ser o bem depois que o cachorro se for, que o gato se for, porque ele não vive o mesmo que vive uma Uhum. pessoa. Eles vivem 15, 20 anos, não tem, a menos que você crie uma tartaruga, né? É. Tartaruga, papagaio, né, que aí é uma vida Papagaio, longa. vai que uma tartaruga que vive uns 200 anos, aí, né? Tá, uma coisa tá mais complicada. Aí você tem que imaginar também como é que fica a relação do tutor com o pet. Mas eu Aham. posso, não deixando para o cachorro, para o pet, mas deixando para uma pessoa com a obrigação dessa pessoa cuidar do cachorro tá assim desse jeito. E com uma cláusula que é sempre importante, porque a gente sempre brinco assim me facilita muito a vida para fazer advogado, papel de advogado diabo. Ou seja, se eu tivesse do outro lado e visse esse contrato que eu mesma fiz, o que eu questionaria? Uhum. A pessoa poderia matar o cachorro, né? Da Coitado do comida. cachorro. Hã? Coitado do cachorro. Não dá cá, não dá água, soltar na Uhum. rua, deixar ele se perder. Então, você pode colocar uma cláusula resolutiva de que, se provado que por negligência, culpa, dolo, aí você pode escrever as várias formas Uhum. jurídicas, o cachorro vier, o pet vier desaparecer, falecer, não sei o que, adoecer, que isso se passa a uma outra pessoa, entendeu? Entendi. Mas isso é igual assim, se eu sou mãe solteira e vou para a possibilidade de eu morrer, isso é uma coisa, até a gente falou de crianças com enfermidades, isso é uma coisa que as famílias que têm pessoas nessa condição de um Down, Uhum. de um autismo em grau avançado, em que a Os pessoa não consegue próprios ancéfalos, né, prevenir, que a gente teve muitos né? nascimentos agora. Os próprios ancéfalos, que a gente teve vários problemas Sim, agora, né, causados, e temos muitas a crianças. zika, É. sim. Então, eu tenho que prever não só como vai ser o caso do meu patrimônio, mas eu também tenho que fazer um planejamento, e aí é um planejamento não só sucessório, mas é um planejamento de ordem familiar mesmo, de como é que vai ser um pós-morte para essa pessoa. Quem vai tomar conta, quem vai ser o tutor, Aham. quem vai ser o curador, como é que vai ser a relação. Porque às vezes, se você falou, o irmão mais velho ou o irmão menor que não teve a atenção, ele abandona mesmo, entrega numa casa e não quer nem saber se está sendo bem cuidado ou não. Larga de mão Uhum. porque a emoção é muito forte, Sim. entendeu? Então Quando a você... gente trata, tudo que a gente trata muito de família, que a gente entra nesse emaranhado, né, que a gente fala, esse emaranhado quântico, a gente tem são muitas as emoções envolvidas ali. E às vezes, Sim, durante o processo, outras emoções vão surgindo. sim, Ainda tem essa, né? Porque assim, já tem as questões, e aí durante o processo alguém lembra, é como abrir uma caixa de Pandora, né? É abrir a caixa de Pandora ali. é, E aí começam várias discussões, e aí realmente para sanar é bem desafiador para as partes. é pior do que ceia de final de ano, né? Você começa a lembrar das coisas. Eu sempre falo que festa de Natal em família, né? Você tem que
O ano passado, eu lembro que eu fiz um vídeo só para isso, porque muita gente estava me pedindo se ia para festa, se não ia para evento, porque não ia aguentar aquilo ali, muita mentira e tal. Aí eu falei, assim, não, porque cabe é de cada um, né? Aí eu fiz uma live só para eles, para saber lidar com a situação e se é necessário ir realmente ou não, porque eu não acho que vocês colocar em determinadas situações é necessário. Às vezes Também você tem como sair pela tangente ali, vai fazer uma outra coisa, dar uma desculpa e não vai. Porque no Brasil, infelizmente, as pessoas aprenderam a ter que dar desculpas, a ter que falar a verdade. Parece que você fala assim, não, eu não quero ir. Aí a pessoa fica insistindo, né? é. Não, eu não quero ir, você não entendeu, eu não quero ir. Não, mas isso, não sei o quê. Aí você fala, não, não vou poder ir, porque isso. Aí você inventa uma desculpa mirabolante. Aí a pessoa para. Então parece que é uma obrigatoriedade de você ter que mentir, e é tão simples isso. O americano já é diferente, ele tem muito isso, vou ou não vou. A gente tem não, se, talvez. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é É, mesmo. Eu não tô afim de ir, não quero, não. As pessoas não vão me agregar nada, mas não, você tem que ir, você não pode. exatamente. É Ó, temos uma absurdo. Por que você pergunta não aí, né? pode? Ah, não. Hã? Ah, Temos uma Miguel, pergunta. né, diz que quando na separação que se conhece os casais, na morte que se conhece os irmãos e nas dificuldades se conhece os amigos. Já dizia o ditado popular. É, Verdade, é por verdade. isso que é importante, Miguel. E aí, pessoal, você planejar. Quem está fazendo aí do é por isso que é importante eu ter um planejamento. Porque quando eu planejo, eu começo a pensar. Aí, ó, vai só pela comida mesmo, tá? Aí você enche a comida, a boca de comida e fica calado, né? Engolindo a Exato, saiba. vão perguntando as coisas a você, você vai. Não, peraí, vou Aí pegar alguma fica coisa. isso. Se Tá com a gostar de boca cheia, pasta, não posso então. responder, Se gostar de pasta, então, hein, Nath? né? Sim. Então, a importância de planejar é a importância de falar. Porque quando eu falo, às vezes você começa a já colocar essas questões na mesa. Quando Exato. começa a tratar sobre. A gente não vai falar do divórcio, que aí é uma outra questão, mas quando eu começo a falar sobre morte, quando eu começo a falar, ó, quando eu morrer, ou quando você morrer, ou quando alguém vier a falecer, nós temos esses bens. Eu fiz esse bem para você, eu fiz aquele por isso, eu fiz aquilo por isso. É que você começa a descobrir quais os sentimentos que estão ali. Porque quando você Uhum. começa a colocar a pessoa, e aí, digamos, o herdeiro, a pessoa que pode falecer, numa situação em que ele não se sinta tão confortável, ou que aquele futuro não é o futuro que ele planeja, porque ele não vai herdar aquilo que ele acha que vai herdar, ou ele não vai ter aquele conforto que ele espera que tenha. É que você começa a ver essas relações familiares brotar. E eu tenho tempo em vida de procurar um psicanálise, procurar um profissional, de fazer uma constelação, de fazer uma coisa sistêmica, auxiliada aí com psicanalista ou advogado, de forma que você encontre dentro daquele esquema familiar, daquele histórico familiar e daquele desenho familiar, a melhor forma de assegurar para todos um futuro tranquilo e com o mínimo de desgaste possível, né? Exatamente. Porque em muitos casos que a gente estava falando semana passada sobre as empresas, tem pessoas na empresa da família que não querem assumir a empresa. Tem. Era, por exemplo, o pai é um empresário, aí o filho é médico, o outro é advogado, e nenhum quer entrar na empresa. Mas Sim. querem, muitas vezes, ter frutos daquela empresa. Por exemplo, a mãe não trabalha, vamos supor assim, né? A Uhum. mãe não trabalha, a empresa quem toma conta sempre é o pai. Esses dois filhos são formados em áreas completamente diferentes da empresa, não entendem nada da empresa. E se você não tem aquelas pessoas, que é o que você citou, preparadas para assumir a empresa, aí vem problemas muito graves, principalmente para essa mãe, Sim. que E vai ter uma cuidava família. do lar, não se envolvia com a empresa, que aí esses filhos vão ter que chegar junto ali naquele momento, e que não é uma obrigação dos filhos, não é uma obrigação falar assim, dentro da constelação, a gente fala, porque os mais velhos cuidam dos mais novos, né?
Então a gente vai ter uma quebra e uma ruptura. Então é interessante sempre que as mulheres e os maridos, independente de quem esteja dentro da empresa, que se observe o que está acontecendo ali para dar continuidade, para não haver essas rupturas tão grandes e que haja esse preparo. E que, como Nádia disse, que cada vez mais a gente consiga falar sobre a morte. E Sim. porque pode não ser só a morte, né? A gente vê casos que a pessoa sofre um grave acidente e não pode voltar para o trabalho da forma como trabalhava antes. Então, Ou são um vários os casos Alzheimer, que ou podem. demência, ou eu quero parar de trabalhar mesmo. Tenho direito de não querer mais Sim, trabalhar, né? Miguel fala, qual o conceito de herança? Porque as pessoas pensam que herança é o que vai receber. Herança é o patrimônio, aquilo que eu tenho direito sobre o patrimônio de alguém que morreu, viu, Miguel? Então, eu realmente não tenho herança de pessoa viva, eu só tenho herança de pessoa morta. Mas isso não faz com que o dono do patrimônio em vida já comece a planejar como é que vai ser a transferência desse patrimônio, porque ele pode não querer deixar nada, como o pai do meu cliente. Mas ele pode querer aham. deixar, então ele pode começar a planejar essa transferência aí para os seus herdeiros, tá? Ok? Então tem isso. Você E aí, falou, hã? não, porque aí facilita, né? Facilita muito esses trâmites. E você evita também as brigas familiares que passam a surgir naquele momento, que são Uhum, dores muito maiores, muitas vezes, do que o próprio falecimento do ente querido. Porque sim, ali vai ser uma realidade, famílias que vão brigar, famílias que vão proibir o sobrinho X de falar com o sobrinho Y, porque está sim. dentro daquela briga ali. Então vira uma coisa muito, muito ruim para a família. A gente, Você. a Diga. gente vê casos assim que a gente tem que fazer interferência mesmo, e a gente faz, a gente constela, a gente conversa. Às vezes, com um a gente já consegue sanar, aí tendo os dois, sana de uma forma mais suave, mais tranquila. Só que a gente vê a energia daquilo ali, sabe? Parece que as heranças ela vem com a energia tão pesada que eu tenho um professor que ele fala, se você está numa briga sucessória, pega aquele dinheiro da herança e doe, faça uma doação. Vai ser muitas vezes melhor você doar do que você ficar com aquela energia ali para você. E trabalhe para você ter o seu. Ele frisa muito isso, né? Trabalhe para você ter o seu, pega aquele dinheiro e doe. Se os herdeiros estiverem se matando lá, deixa eles brigarem, você fique lá na sua paz, espere resolver. Só que nem sempre é assim, porque aquilo ali tem um significado afetivo também. Sim, Tem bens que têm um significado afetivo muito grande. Não é só pelo dinheiro, como eu falo, é muito mais pela emoção. é muito mais. E aí, eu estou batendo sempre na importância de planejar, porque o planejamento é sana isso. Se eu consigo planejar, eu consigo antecipar tributo, eu consigo deixar eventualmente é, já de separado o dinheiro da tributação, ou minimizo essa parte da tributação, ou eventualmente já pago antecipadamente tributos que posso recolher ainda em vida, tá? Consigo resolver essa questão da briga, que aí Bart fala justamente que a herança normalmente Mas traz briga. Então, se eu já faço responda essa, Nath. o quê? Se a herança dá muita briga, Nath. Dá muita briga. Então, se eu já faço uma doação em vida, se eu já faço uma hold patrimonial, que nada mais é do que uma empresa, se eu faço um seguro, para cada um vai ter o seu seguro, então cada um esqueça meu patrimônio, cada um vai ter o seguro é esse, ninguém recebe nada, não deixo nada para ninguém, né? Então, por isso que os instrumentos são importantes, mas dentro do desenho familiar, dentro daquela família, daquilo que se espera para a família, dentro do patrimônio da família, de quantos filhos são. Porque se são 15 filhos, 20 filhos, 20 herdeiros, é muito mais Como era difícil do muito que se. antigamente, né? Hã? Como era muito antigamente. Antigamente, Ah, quer dizer, e, hoje os problemas são realmente dessas famílias que tiveram muitos filhos. Os advogados futuros vão ter um pouquinho menos de problema, porque a maioria das pessoas estão tendo um a dois filhos no máximo, né? mas isso não resolve. Não, Assim, tem um filho. Sim, obviamente, não necessariamente você elimina a briga, porque tem o cônjuge, normalmente o cônjuge sobrevivente, né?
Sim. E aí foi uma coisa que você falou, porque era interessante antigamente. Antigamente eu tinha muitos filhos. E aí Uhum. o cônjuge que fala que era sobrevivente, às vezes a mãe que não trabalhava, muitas vezes acontecia com isso, eu tinha 12 filhos para sustentar a mãe. Então era fácil pegar, dividir o valor de um salário mínimo, o valor das despesas da mãe em 20 filhos. Hoje, Sim. quando você só tem um filho, dois filhos, eu pego essas mesmas despesas e vou dividir para um, para dois, eu não consigo. Fica muito É. pesado para dois. Eu lembro que a gente bateu um papo aqui na sua casa sobre isso. A gente E falamos exatamente sobre essas contas. E realmente é isso. é isso. E isso também é importante eu pensar no planejamento sucessório. Porque o planejamento sucessório não serve só para o momento de óbito. Ele serve como um testamento vital, que as pessoas não falam. Eu escrevi uma vez, fiz um vídeo uma vez, uma aula, as pessoas elas não tratam sobre o testamento vital. Elas não falam como é que eu vou me portar, como é que eu quero que minha família se porte. Se eu vier ficar acamado em uma situação vegetativa de irreversibilidade, pode Uhum. desligar ele, pode não desligar, que tipo de tratamento, só paliativo ou não. Então, Não esses fala, planejamentos. não, Nath. Hã? E essa questão aí de desligar ou não os aparelhos nossa, é bem pesado para a família decidir. Porque um quer Mas deixar ligado, o outro quer deixar desligado. Aí o que manda isso, desligar, porque realmente os médicos falam, né, o que é melhor para aquele momento. Aí quando a pessoa vem a falecer, aí o outro diz, a culpa é sua, foi você que matou meu pai, foi você que matou. E na isso é verdade, não. na briga do inventário, no inventário, na herança. Exato, E aí, se a exato. pessoa já se planeja, já pensa, já até faz um testamento vital antes, não vai ser a decisão do filho, não vai ser a decisão do cônjuge, não vai ser a decisão do neto, vai ser a Decisão decisão própria. e cumpra-se o que ela queria em vida. Entendeu? E aí eu não tenho esse transferir de obrigação para outro e eu já reduzo o conflito também. Agora tá aí uma coisa que você me chamou a atenção, que eu nunca falei, sabia, sobre isso. Nunca Sobre falei em casa sobre isso. Sobre desligar aparelho ou não. Eu já falei sobre a doação de órgãos, né? hum. Caso não, doe, pode doar. Agora tenha certeza que eu morri, por favor. Pois o testamento vital é pior. Porque aí você tem que. Normalmente, quando eu já vi, uma vez eu ajudei a pessoa a fazer testamento vital, e para efetivar o testamento vital, tinha que ter. Ela colocou assim: que tinha que ter 3 laudos de 3 médicos, sendo que nenhum dos médicos podia manter relação de parentesco até terceiro grau, amizade, inimizade com ela, com qualquer herdeiro, para Uhum. justamente não correr o risco de haver um laudo falso para matar ela enquanto antes Antes do tempo. do tempo, entendeu? E também tem, Porque então, poderia vir a acordar, né? Do poderia, coma, algo assim. E dar o entendeu? laudo que não. Ah, interessante. Então, Tá vendo, pessoal? Quantas coisas podem ser resolvidas antes de morrer, até para evitar, né? Além dos problemas, a sua própria morte. Ó. Que sim, interessante. né? Aí minha família gosta de falar, não gosta de falar, mas é justamente isso que a gente está falando, Jesus, que a maioria das famílias Pois é, a dizem palavra é essa, que é agora, né? Que a gente isso, que vai falou, para eu falei isso, semana passada, né? exatamente. Então, e outro ponto que uma sucessão, um planejamento sucessório pode resolver é se você vier ficar incapaz mesmo. Se você ficar com, não digo uma doença, um acidente, que também é possível, mas uma doença incapacitante, um Alzheimer, uma demência em grau avançado, em que você não Uhum. tenha mais condição de se cuidar. Quem é que vai tomar conta de mim? Quem vai ser meu curador? Como meu patrimônio vai ser administrado para ser revertido em meu proveito? Sim. Né? Porque também você pode ficar lá E você, jogado você citou algo muito importante aí, que é o Alzheimer, né? Então, muitas assim. pessoas, assim, os filhos moram fora, não tem como estar ali cuidando. Até em outros países, né? Filhos moram fora. Aí, ou o pai ou a mãe vem a falecer e um deles acaba desenvolvendo Alzheimer e tá só. Então, quem Uhum, vai cuidar? Como é que o patrimônio vai ajudar nisso, né? sim, porque é caro cuidar. O povo não é ali qualquer R$ 100, não é assim. É caro o Não medicamento, mesmo.
a cama hospitalar é caro, às vezes precisa de um home care Aham. e o plano de saúde não cobre, às vezes o plano de saúde cobre, mas é Tanto, cuidador 24 tanto, horas. Nádia, tanto que hoje a gente está vendo muitos idosos, idosos não, muitas pessoas jovens, e aí eu vou me incluir nisso, que a gente está começando a fazer, eu e algumas amigas, a gente está começando a fazer um planejamento justamente para a velhice, né? Então a gente Uhum, está planejando morar em um condomínio onde tem uma estrutura para uhum. idosos, né? Porque hoje somos as amigas sem filhos, né? Então a gente não sabe se vai adotar, se não vai adotar, e mesmo que aconteça, né? Que venha a ter um filho, Não mas é a gente garantido. está planejando esse condomínio, né? A Não, gente e está filho fazendo não é esse garantido. Meu planejamento. babá tem um filho e não preciso pensar nisso. Ele vai cuidar de mim. Filho não é garantia de nada, Exato, exatamente. E né? aí a gente está planejando, porque aí a gente está botando no papel tudo isso aí que você está falando, e aí a gente Hum, está vendo o quanto é caro manter. Então, aham. realmente, tem que ter um planejamento financeiro voltado para isso. É, tem que ter. E aí, não só o planejamento financeiro, mas a parte de, eventualmente, quem vai administrar o meu patrimônio também. Vai ser meu filho, Exatamente. Porque depois de imagina, vida, que aí vai eu ser um estava fundo, uma falando. pensão. Então, que aí quando você citou o Alzheimer, aí vamos supor que uma das pessoas que está nesse planejamento venha adquirir o Alzheimer. Uhum. Então, como é que vai ser a parte do patrimônio dela? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai estar cuidando daquilo ali? Qual a pessoa que ela vai designar para que cuide dela, que realmente venha a cuidar? Porque tem isso, né? Tem. Porque às vezes algumas pessoas elas recebem os valores e elas não cuidam. Aí vamos Não, supor que ela tá recebeu um perfeito. patrimônio que você estava citando, um patrimônio de 1 milhão, recebeu aquele patrimônio ali de 1 milhão, só que quer cuidar daquela pessoa com um salário mínimo mensal, né? Não vai Né? ter a estrutura que a pessoa tinha, a vida que ela tinha e que ela merece por tudo que trabalhou na vida, né? Por tudo que Sim. conquistou. E aí você vai ver aquilo ruindo, ruindo, Você vai ver porque não aqui. houve um planejamento. Isso aí você fala assim, ah, poxa, eu era tão rica, eu tinha tanta coisa em vida e agora morreu na miséria. Às vezes ela nem morreu na miséria. A Aham, miséria foi proposta, construída por filho, porque às vezes aí o filho assume, como aquela história que a gente falou, o filho assume o patrimônio com a família ainda, o pai, a mãe ainda em vida, mas numa situação dessa de incapacitância, e por nunca ter trabalhado, por ter sempre esperado que o pai morresse para herdar o patrimônio, ele vai torrar o dinheiro de igual, pô, na primeira oportunidade que tiver acesso ao dinheiro. E aí, exatamente. na hora que o pai está ali na situação, que ele já torrou o dinheiro, ele não sabe trabalhar e que não tem mais dinheiro para manter nenhum dos dois, né? Então, Exato. Que é o caso que você falou semana passada, que às vezes é muito melhor você preparar uma pessoa que nem da família é, sim, para continuar tocando o patrimônio familiar, e aquela pessoa vivendo de mesada mesmo. sim, melhor. E aí Uhum. você entra com os institutos do planejamento sucessório. Por isso que é importante. E aí que é o que Jesus falou, ah, minha família não fala sobre isso. E aí a importância de falar. Por isso que a gente está falando duas lives aqui, que no fundo é a importância da comunicação com a família. Quanto antes eu pensar sobre como vai ser, porque não é uma coisa de se eu vou morrer, a gente falou até, né? Não é se eu vou morrer, É quando. é quando eu vou morrer. A morte é uma coisa certa. Quando é que vai ser? É que não pode ser amanhã, pode ser daqui a 60 anos, pode ser daqui a 100 anos. Quando vai ser, ninguém sabe. Então, quanto antes você começar a tratar do assunto, quanto antes você começar a levar essas questões, você até descobre quais as relações que os teus filhos têm com você, o que é que eles esperam, até para ter margem para consertar isso ainda em vida, né? Temos aqui uma pergunta interessante, né? Falando O sobre as testamento custas, né? vital, Sayoshi Nichi, saiu. O testamento vital ele não é sobre patrimônio, tá? Existe uma coisa que é o testamento patrimonial e outra coisa é o testamento vital. O testamento vital, eles são atos de última vontade, não patrimonial. Então, você vai dizer se você ficar acamado em determinada forma, em tal doença. O Brasil ele é muito mais restrito na questão do testamento vital do que outros países, porque ele não admite a eutanásia ainda, que permite Uhum. você
ponha fim à sua vida em determinadas situações, mas permite que aparelhos que tenham ali te mantendo somente burocraticamente dizendo, onde não há mais vida, onde já não é uma morte cerebral, mas é uma condição de coma irreversível, ou que determinadas doenças, que tipo câncer em estado terminal, que você não se sujeite a tratamentos sem eficácia, ou tratamentos que não vão mais levar nenhuma reversibilidade do quadro, mas só para tratamentos paliativos, para minimizar a dor, para dizer A assim, dor. para dar a boa morte. Tá? Então, o testamento vital são esses atos de última vontade não patrimonial. Eu não sei exatamente o custo dele, cada estado, eu nem não sei também de onde você tem, mas ele é um ato cartorário que você faz em cartório e está com base na tabela da organização judiciária de cada estado. No Poder Judiciário, os atos aí extrajudiciais tem uma tabela. Ele é um valor fixo e não leva em consideração o patrimônio, porque não tem patrimônio envolvido no testamento vital. Tá? Mas eu achei o Testamento Vital bem interessante, viu, Nádia? Eu não conhecia, assim, Não, a linha, assim, a fundo, da forma que você falou. As cláusulas que você pode colocar. Eu achei bem interessante. é Principalmente legal. os três laudos, viu? Música, tem gente que Acho que o que eu mais coloca lá, gostei foram esses três laudos aí. Que tem você gente que deu coloca música, a vai tocar dica. no funeral, com que roupa vai ser enterrada. Tem gente que separa aquele terno para ser enterrado com aquele terno, aquele vestido para ser enterrado com aquele Aham. vestido. Entendeu? Se quer ser cremado ou se quer ser enterrado, tudo isso são coisas que vão nesses atos de última vontade não patrimoniais. Se a família Interessante. vai fazer ou não, aí eu já não sei, né? Porque aí depois que você vai embora, mas aí você pode designar um advogado para que o advogado ou uma pessoa não envolvida emocionalmente, para que essa Naturalmente. pessoa envolvida emocionalmente é, é, coloque isso em prática. E o Porque, importante porque, é fazer só, porque, só, porque diga. aí do jeito que você falou, por exemplo, essa coisa da emoção, né? Hum, Muita gente quer ser cremado, mas poucas famílias querem, né? assim, é, Querem. E cremar. é, é, que na verdade é um ato que eu julgo até necessário nos dias de hoje, né? A cremação. Mas poucas pessoas querem. Eu não A vou levar esse maioria quer a coisa do enterro, né? Do sim, caixão, do cemitério, caixão, para ter algo ali para ela ir até aquele local, para sim, a própria religião, né? De é ir o lá fazer culto. as orações. Eu conheço algumas pessoas que vão ao cemitério conversar, né? Elas vão bater Uhum. papo com a pessoa que faleceu, como se ela estivesse ali. Funciona bem também isso, para descarregar, né, emocionalmente, porque na verdade as suas respostas são internas. Porém, você conversa com a pessoa ali e é como se ela, na sua cabeça, é como se ela estivesse te dando algum conselho. Então, algumas pessoas ainda fazem isso. É isso, mas a decisão que você tomar, você tem que conversar com a sua família e fazer a sua família entender que a decisão é tua. Sim, Ele que é baseado é o que você quer para você e não para ele, entendeu? Por isso a importância do conversar sobre o fator morte, né? Sobre o fator incapacidade, que se eu por isso que morrer, eu eu tenho... gostei muito, por isso que eu gostei muito quando você fez a proposta, desde a semana passada, e é um assunto que rende, ele pode render muito aí, muitos assuntos, porque Cuidando, realmente é um assunto que tem um tabu muito grande, sim, as pessoas têm um tabu muito grande para falar da morte, porém é de extrema necessidade para a família como um todo, até essa coisa da emoção e você saber lidar com ela. Porque muitas vezes a morte, ela há essa ruptura, há a dor, só que o luto, ele é muito grande. E se você não está preparado para aquilo ali, que deveria ser, aí as dores são muito maiores. sim, são mesmo. E aí é importante. Eu queria, a gente já vai aqui com mais de hora, a gente falou demais de novo. Ainda bem Vamos que lá. você lembra quando o Instagram começava a contagem, lembra? 10, Eu 9, lembro, era uma hora, né? Aí começava a era uma hora contar e contada, e barrava. começava a contar dos 10 segundos, me dava uma raiva, podia avisar com antes, assim, tocar um beat, falta 20 minutos, falta 10 minutos, mas não, começa a contar, é igual a Ana Paula Padrão no Masterchef, começa a contar dos 10, 10, 9, mas dá tempo, já, meu povo. Eu não sei como as pessoas conseguem empratar aquilo, juro pra você. Você acha que não vai ter empratamento quando você vê tá lá o prato pronto, gente? Realmente, o emocional ali tá ótimo. Eu queria que você fechasse o assunto, fizesse uma Então vamos remarca. lá.
Mas você quer fechar o assunto em relação à morte mesmo? Ou em relação às pessoas terem essa necessidade de falar? Sobre as pessoas têm necessidade de falar. Na verdade, não é é a necessidade de falar sobre para preparar o futuro, para preparar os seus herdeiros no pós-morte, para preparar para a sua velhice, para preparar como é que vai ser numa doença incapacitante. Tratar do assunto sobre a questão de se planejar mesmo. Eu não vou conseguir me planejar, eu não vou conseguir um planejamento eficiente se eu não tratar do assunto. Se eu não chegar para minha família, obviamente não façam isso, obviamente, no dia 24 de dezembro, tá? Nem no dia 25, senão você vai acabar com o espírito de Natal, né? Acaba o espírito natalino. Vai conversando com Então, um, vai então conversando assim, com o gente, outro, ó, depois você reúne a família e conversa, vai tornando isso uma coisa que eu acho que tem que ser natural. Porque a hora que você quiser realmente sentar e tomar disposições sobre isso, sua família tem que saber exatamente o que você pensa e você tem que saber o que sua família pensa. exatamente. Porque Nádia falou uma coisa importante aí quando ela falou, que ela falou de fazer anamnese, né? Aí eu lembro que a gente faz muita anamnese aqui no consultório. E o quanto é interessante a anamnese também no caso da parte jurídica. Porque Sim, ela vai entender o cliente dela e ela vai fazer perguntas específicas se o cliente também falou com a família. Porque muitas vezes ele toma determinadas atitudes que podem gerar problemas maiores. Então é interessante fazer, mas é interessante conversar. E é aquela história que a gente sempre quer uma brincadeira que se faz, mas que ela é verdadeira, que o combinado não sai caro. sim, Porque há um preparo, você já sabe o que que vai acontecer, você já sabe os trâmites que você vai ter que passar caso aconteça uma situação X, uma situação Y, porque são várias variáveis, não há uma variável só. E essas variáveis, elas devem ser conversadas. A gente sabe que tem muita emoção envolvida, porque dói quando a gente fala e quando a gente pensa que a pessoa morreu e morreu, acabou. Então, em consultório, a gente sempre fala muito do lado espiritual, para independente da religião que a pessoa acreditar, para que ela tenha uma evolução nesse sentido, para que a dor ela seja um pouco menor. E aí você consegue falar um pouco mais. Então, tem gente que acredita em reencarnação, tem gente que acredita que morreu, acabou, tem gente que acredita que vai dormir e acordar um dia. Então, cada religião, ela passa isso para a pessoa e cada estudo que a pessoa faz, porque tem gente que não acredita em religião nenhuma, mas faz determinados estudos que chegam a determinada conclusão daquilo. E é você tirar essa emoção naquele momento, você conseguir tirar ela, pelo menos um pouquinho daquela emoção, e você falar de uma forma, como eu vou dizer, uma forma mais básica, como se fosse um passo a passo, mais ou menos como você fala do nascimento do filho. Um exemplo, a esposa fica grávida, você começa a falar, ah, meu filho vai nascer tal dia, aí você começa a pensar em qual hospital ele vai nascer, você começa a pensar qual faculdade ele vai fazer um dia. Então você começa a ter pensamento sobre aquele ato, porque aquele ato você sabe que vai acontecer, a criança vai nascer. Então com a morte ela deve acontecer da mesma forma, porque é algo que vai acontecer. Então ele deve haver o mesmo planejamento de quando vai haver um nascimento, de quando vai haver um casamento. Quando você vai casar, você também faz esses atos. Eu quero um casamento assim, assim, eu quero um casamento na praia, eu quero um casamento na igreja. Não, eu não quero casar, eu quero só juntar ali as escovas. Mas vou traçar como é que vai acontecer aquilo, qual o momento certo para aquilo. Então, eu gostaria muito que as famílias falassem mais sobre o assunto. E voltando para a parte jurídica, quando você começa a falar sobre o assunto, você começa a tomar determinadas atitudes que vão ser melhor para aquela pessoa que vai ficar, para aquelas pessoas que vão ficar. Então, Naida citou aqui vários exemplos, inclusive, de coisas que podem ser feitas para sanar problemas familiares futuros, para sanar os ódios que vão existir depois, para sanar momentos de emotivos
que vão gerar, inclusive, brigas familiares e que a gente vê aqui não só no Brasil, mas a gente vê muitas mortes ocasionadas por isso. Justamente porque a emoção está falando mais forte e a pessoa ela quer a herança a qualquer custo. E quando você fala daquilo, quando você comenta sobre o assunto, passa a não ser um tabu, passa a ser uma coisa, não vou dizer que é simples, porque não é simples. Porque nada que você vai extinguir ali vai ser simples. Porém, vai ser normalizado. E é o que a gente precisa normalizar o assunto. E não é porque você quer ou porque você deseje que o outro venha a falecer ou que o outro venha a ficar com algum tipo de doença que não possa mais ter as suas atividades. Não, é porque você ama. E é justamente porque você ama muito que você vai falar sobre assuntos necessários. Acho que é mais ou menos isso, Nádia. Eu faço minhas palavras de Jesus, forte isso. É forte, mas é necessário, Jesus. Aí você Forte, já tem até um nome, você já tem até um nome aí, né, Jesus? né? É necessário ouvir, é necessário pensar, é necessário procurar colocar isso em prática, tá? E, Érica, eu só tenho a agradecer. Faço minhas as suas palavras. Ah, eu que agradeço pelo convite. E que E venham outras, né? Eu adoro vai, as lives com você, a gente vai falando aqui, se empolga. né? Um dia a gente vai fazer a live juntas, mas juntas no mesmo Vamos, ambiente. Faz a live assim, vamos sim. vai fazer a Vou live. marcar com você que eu tô de olho ali no café já vi uma cafeteira ali. A cafeteira ali tá atrás, tô aqui na sala de escritório, aqui, deixa eu virar É, aqui para já tô de olho nela ali, que eu a adoro ela. biblioteca. E aqui lá atrás tem a cafeteira, tem um frigobar lá, tem uma adega. Aham. E aí É, já tem andei ali dela. aqui é a sala de reunião do escritório que a gente fica aqui. Durante a semana não, viu, meu povo? Só o café. Tá? É, Jesus, agora depois dessas palavras fortes, a gente toma um cafezinho, né? Né? Queria agradecer a todos, Jesus, Severiano, Cris, Neire, Come, Adilson, Lara, Sai, Michele, Li, Alzira, Renato, é, Cristiane, Bart, Caio, Miguel passou, Mário passou aqui, é, Bruno, Suiane, Eliane, todo mundo que passou aqui hoje, nessa manhã, nesse final de manhã, né? Aqui quase É, almoço, almoçando. gratidão, gratidão a todos aí. E vocês que assistiram, pensem com carinho no assunto, vejam de que forma você pode falar com suas famílias. Sei que alguns de vocês aqui são da área jurídica também, então conversem com seus clientes, tenham mais essa empatia também ao falar, porque para alguns vai ser doloroso. Então, Sim, fale de uma forma tranquila. E com o amena. tempo, e com o tempo vocês vão perceber como deixar de ser um tabu vai ser mais interessante. Você Sim, vai curtir mais. Porque se a partir do momento que você sabe que algum ente pode falecer, tenha certeza que você vai cuidar dele com muito mais carinho. Que você vai dizer, não, amanhã pode acontecer algo, então eu vou viver o meu hoje. Tenha certeza que você vai ter isso muito mais forte dentro de você. é. Vou refletir sobre isso. Mas é Não, importante conversar. Você leva isso mais fácil. Você leva isso mais fácil para a família, você leva mais fácil isso para aceitar as decisões que é do outro exato. e até para conversar com seu cliente. Quando você conversa isso de forma mais fácil, o teu cliente também aceita de mais fácil, tá? E aí, Exatamente. obrigada, Érica. Obrigada a todos. Gratidão, Nádia, gratidão a todos. Um beijo grande. Beijo. Tchau, tchau.